na minha devocional, e esse versículo ele fala sobre várias parábolas acerca do reino dos céus. E Jesus ele amava falar em parábolas, porque ele sempre tirava uma lição. E de repente eu me deparei com o versículo 52. Diz o seguinte: e lhes disse: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Diga: coisas novas e coisas velhas. Galera, um mestre da lei é o mesmo que é conhecido como escriba. É aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem que tinha a incumbência de transcrever a palavra. Ele escrevia, e ele era uma forma dele publicar a Bíblia. No caso, ele era um mestre, por isso que ele era conhecido como mestre. A gente fica imaginando que hoje nós estamos numa geração onde a gente não escreve mais. E o máximo que a gente escreve é no celular, para mandar um WhatsApp. Mas muitas vezes é uma forma, muitas vezes a gente escrevendo, a gente memoriza as coisas. Quem já teve a experiência quando você escreveu algo, ou alguma carta, você memorizou aquilo que você escreveu. Agora imagina essa pessoa, esse escriba, esse mestre da lei, que ele tinha como objetivo escrever a Bíblia, a palavra. Agora imagina, a Bíblia fala, por isso que Jesus falando para os seus discípulos, coloca de novo, filhão, o versículo. Por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Vivemos numa fase onde nós estamos na era da tecnologia. As coisas mudam, o modelo de um carro, uma roupa, uma moda, tantas coisas. Na virada do ano, tantas coisas já aconteceram. Se você acompanha as redes sociais, se você acompanha os noticiários, quantas mortes. Quem acompanhou a história do Valdomiro também, né? Tantas coisas aconteceram. Ninguém levantou, você não sabe, vocês não estão assistindo, está todo mundo de férias, né? Tantas coisas aconteceram. E nós vivemos num mundo onde essa é a realidade. Mas eu queria falar sobre coisas novas e coisas velhas. Eu queria fazer um paralelo disso com a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Mas ele teve uma vida antes. Ele teve uma vida antes de ter um encontro com Jesus. Coloca aí, filhão, o meu slides. Quem tem boas lembranças da infância? Quem tem boas lembranças da infância? Quem lembra de muitas coisas boas, coisas ruins, né? Geralmente são situações que geralmente nos marcam mesmo. E para eu fazer esse paralelo entre coisas novas e coisas velhas, eu coloquei alguns slides aí. Por isso que eu havia pedido para apagar a luz da filmagem, porque o nosso projetor está com os dias contados, né, Israel? Porque agora nós temos um painel de LED para a glória de Deus. Já chegou, inclusive. Dá um clique aí, filhão. Queria que você lembrasse de algumas coisas. Se você colocar direitinho, eu vou ficar feliz. Em tela cheia. Obrigado, filha. Me ajuda aí, rápido. Agora eu entendo quando o pastor Domingo fala. Retorna lá. Eu vou ler o texto bíblico enquanto você se ajeita aí, filha. Era para você ter testado antes. Filipenses capítulo 3, versículo de 1 a 16. Volta lá, Filipenses capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Voltou, Filipenses capítulo 3, versículo de 11 a 16. Quem está comigo? Quem quer receber algo novo de Deus? Fazendo um paralelo com o apóstolo Paulo, Israel falou algo sobre a palavra do Senhor. Quem estava aqui sábado passado? Ele me mostrou o esboço dele e eu falei: Deus, é nessa linha. Nós estamos no mês onde a ênfase é a palavra do Senhor. Nós vivemos uma geração vazia de Bíblia.
Nós vivemos uma geração onde todos os noticiários são verdadeiros, e muitas vezes, e quando na verdade a Bíblia tem uma mensagem para mim e para você. Amém? A Bíblia tem uma mensagem para mim e para você, jovem. Versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois não é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos a confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Só um minutinho para eu explicar. Esse texto ele vai descrever a autobiografia do apóstolo Paulo. O texto ele começa dizendo que alegre-se, meus irmãos. Essa é uma carta onde o apóstolo Paulo ele estava em uma prisão. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Agora é interessante porque muitas vezes nós vivemos de circunstâncias, onde as circunstâncias na maioria das vezes tentam nos aprisionar. Ou seja, quando nós estamos com dinheiro no bolso, há uma falsa impressão de que tudo está bem. E quando aparentemente tudo está mal, quando você está sem dinheiro, quando muitas vezes você está sem namorada, quando você está passando por dificuldade, você não conseguiu entrar naquela faculdade que você gostaria, há também uma falsa impressão de que tudo vai mal. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso, ele estava numa prisão e ele tinha um regozijo tão grande no seu coração, ao ponto de falar para aqueles irmãos, dizendo, alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é um estado de um espírito de quem realmente entrega e confia plenamente em Deus, amém? Eu posso ouvir e ver o semblante de alguém que está alegre no Senhor, apesar das circunstâncias. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, alegre-se no Senhor. Alegre no Senhor. De verdade, a alegria do Senhor é um estado de espírito de quem realmente confia. O texto fala assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Agora ele vai falar quem foi o apóstolo Paulo. Versículo 5. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte. Esse é um versículo que ninguém gosta de ler, mas eu quero que todos juntos possamos ler, amém? Vocês estão aqui? Talvez vocês gostariam que continuasse aquele mover, mas deixa eu falar, não vivemos de mover em mover, nós vivemos de proceder em proceder. Não vivemos do sentir, mas nós vivemos daquilo que está em nós, independente da circunstância. Faça chuva, faça sol, eu sentindo, eu não sentindo, Cristo me ama e isso basta. Chega de nós queremos sentir algo, quando na verdade já está em nós, aquilo que é totalmente importante. Talvez o mundo está dizendo, você tem que viver, você tem que ser feliz. Aí quando vem uma palavra bíblica, dizendo que para esse mundo nós temos que morrer, você fica cabisbaixo, carnal. Porque a palavra de Deus está aí, cada vez mais levada ao relativismo.
Com Deus não existe algo relativo, meu irmão. Não existe algo relativo. Com Deus é absolutas coisas. Quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Quando nós somos nova criatura, algo em nós muda. Algo na minha vida e na sua vida, através dessa palavra, que é somente a palavra, tem que acontecer. Coisas novas e coisas velhas. Foi aquilo que Deus falou no meu coração através dessa palavra. Paulo não julgava a si mesmo como que se tivesse tudo já concluído. Ele queria viver algo novo de Deus, independente da circunstância. Sabe? Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Diga assim, uma coisa faço. Diga assim, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu filho, está tudo certo aí? Podemos continuar? Coloca lá o slide. Eu estou acelerado. Próximo slide. Alguém, pelo amor de Deus, um ser em plena consciência, sabe o que é isso daí? Não. Vamos lá, geração Y. O que é isso daqui? Você sabe para que serve o carrinho de rolimã? Tem muita gente que não sabe. Mas carrinho de rolimã é aquilo que Israel falou, para machucar o joelho. Coisa linda machucar o joelho com um carrinho de rolimã. Quem já teve um privilégio de andar nesse carro celestial chamado carrinho de rolimã? Você é um ser que está ficando velho. Próximo slide. Quem sabe o que é uma fita cassete? Sabe o que esse menininho está fazendo? Quem já viveu isso? Sabe, vocês adolescentes, cadê os adolescentes aqui? Pelo amor de Deus, você tem que alguma vez na sua vida passar por essa experiência de virar uma fitinha cassete. Sabe, muitas vezes, e outra coisa, parece que era um negócio do capeta. Na hora que a música estava ficando legal, aí você tinha, quando você olhar, a fita estava toda mordida. Quem já teve essa experiência? Você está ficando velho, filho. Quem nunca teve essa experiência? Próximo slide. Meu Deus. Quem já jogou nesse videogame? Super Nintendo. Eu esqueci o nome desse outro joguinho aqui. Como chama? Minigame. É que você construía as coisinhas e tal. Eu conversei com um rapaz essa semana. Anda aqui comigo, vamos lá. Tudo isso é para ilustrar com vocês. Eu tenho que voltar para a palavra. Minigame, eu lembro disso. Do minigame. Sabe, você construía e ficava, era uma pessoa feliz. Próximo slide. Bicicleta. Essa era a magrela mais linda do mundo, a chamada Caloi Barra Forte. Tinha um B. E o negócio era tão interessante, é porque não dá para ver, mas a propaganda era tão tendenciosa que Caloi Barra Forte, companheira para toda a vida. Muitos dos seus pais conheceu a sua mamãe, que é a pessoa mais linda desse universo, em cima de uma bicicleta, meu filho. Na época eles não iam para o McDonald's, na época eles andavam assim, ó, desse jeito, né? Monarcão com paralama. Pelo amor de Deus. Quem já andou de bicicleta aí? Tem adolescente que nunca andou de bicicleta, não sabe o que é viver. Quer andar só com o papai no banco de trás, com a cadeirinha. Não! Próximo slide. Carros velhos. É interessante que os carros velhos, que na verdade deveriam voltar. Olha os designs, Opala, uma Kombi, um Fusquinha, é velho. Para muitos de vocês já é velho.
Sabe, esse era os carros mais da hora que existia. Coisas velhas. Mas na verdade era o luxo na época. Próximo slide, filho. Carros novos. Você sabia que esse carro do lado é um carro que voa? Já é um projeto que é realidade. Essa semana eu vi que lá em Israel eles estão produzindo um carro. Não com esse modelo, mas é um carro que já ele anda e voa. Olha que louco, imagina as mulheres dirigindo um carro que anda e que voa. Tadinho dos urubus, tadinho dos pássaros. Vai ter que ter semáforo no céu. Minha esposa essa semana teve uma experiência, né? A moto Israel aqui na frente dela, eu só olhando, eu falei, ela vai ver a moto. Aí ela pegou o carro, eu falei, olha a moto. Quando eu olhei, a moto já estava embaixo, cara. Ela bateu na moto na frente dela. Cessou. Próximo. Roupas velhas. Olha as roupas das meninas antigamente. Aqui no meio tem uma pentecostal, ó. E os homens? Hoje em dia, com a barriga que muitos têm, né? Olha aquela calçona, boca larga. E as camisas, eu ia gostar de vestir essas camisas. Vocês gostam, né? Eu precisava dar esse contraste com vocês. Roupas velhas, roupas novas. Eu fui muito gentil. Gente, não é essas roupas. Essa aqui é só uma forma. Eu procurei uma foto para colocar na igreja, mas não é essa roupa. Não é verdade ou não é? As roupas modernas não é assim. Por exemplo, há uma moda no meio das meninas, que é o seguinte, é o mesmo pano, só que quando ela vai colocar o cós daqui alto, sobe, aí falta embaixo. Então, não é essas roupas, é muito diferente. Próximo, eu pensei, é um modelo do Dodô, cadê o Dodô? Dodô, fica em pé, Dodô. Eu pensei no Dodô, olha só, camisa long line, que da hora, cadê o Dodô? Dodô. Pessoal, eu conversei com o Dodô essa semana, ele está procurando uma namorada. E eu amo muito o Dodô, e ele é um cara muito de Deus. Se você é uma menina de Deus, não é qualquer uma que usa aquelas roupas de qualquer jeito, não. Fale comigo ou fale com Israel, que a gente quer te apresentar para o Dodô. Amém? Olha, eu ouvi amém. Glória a Deus. Então, ó, essa é uma moda. Não é todo homem que usa, mas... Vocês concordam que mais ou menos mudou muitas coisas, coisas velhas e coisas novas? Tem mais um slide, filho? Eu preciso trabalhar alguma coisa, eu sei que eu já estou 9:24. Quando Paulo retrata nessa carta, principalmente no capítulo 3, ele retrata sobre 3 coisas. Ele fala sobre o passado dele, que ele abriu mão dos seus valores por causa de Jesus. Diga assim, abrir mão. Estava conversando, eu não sei com quem, durante essas férias, que quando uma pessoa, ela se converte ao islamismo, não tem negociação. Por exemplo, uma mulher quando ela se converte ao islamismo, como que ela se veste? Hein? Ela usa uma burca. Você sabia disso? Quando ela vai à praia, como que ela se veste? Ela tem um nome, eu esqueci o nome daquele. Não, tem um outro nome, que deu até uma polêmica. Sabe? E é interessante que quando nós nos convertemos ao cristianismo, a gente se converte, mas muitos dos velhos costumes vêm com a gente. Muitas vezes a gente se converte, mas a nossa língua ela não se converte. A gente fala do mesmo jeito, olha do mesmo jeito. Nós nos convertemos e muitas vezes a pessoa ela continua se vestindo da mesma maneira. Ela continua agindo da mesma maneira. Se antes ela aquela pessoa que ficava no mundão do mesmo jeito, quando ela entra, ela não que se converte, ela passa a admirar os ensinamentos, mas se ela não se converteu verdadeiramente, genuinamente em Jesus, ela continua fazendo as mesmas coisas. Misericórdia. Então o apóstolo Paulo, ele abriu mão do seu passado. Quando ele fala do presente, ele se vê como um atleta, uma pessoa que precisa ter uma disciplina tamanha para alcançar as coisas que vêm do Senhor.
E quando ele pensa acerca do futuro, ele se apresenta como um estrangeiro. Ele é uma pessoa que almeja o céu. Hoje nós vivemos um momento onde as pessoas não querem ir mais para o céu. Nós vivemos um momento onde as pessoas esqueceram o que é o céu. Mas aqui nós temos pregado a palavra. Aqui nós temos procurado levar a você ao entendimento através de Jesus, através daquilo que a palavra diz, que o nosso lugar é o céu. Posso ouvir um amém? O nosso lugar é na eternidade. E pregarmos o Evangelho para que a volta dele seja o quanto antes. Quem crê nisso, diga um amém. Você sabia que você é um ser estrangeiro? Você sabia que você está só aqui de passagem? Vira assim, por fé mesmo, por fé. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, eu sabia que você era diferente. Não, eu sabia. Paulo, quando ele descreve isso, eu queria muito que você pensasse sobre esse texto. Ele faz uma autobiografia. Ele, como cidadão, ele foi hebreu, ele cumpriu a lei. Ele era um doutor na lei, ele estudou muito. Ele tinha todo um sonho, ele tinha todo um projeto que ele havia feito na vida dele. Ele era um homem que ele era tão zeloso que a lei falava e os seus mestres diziam: tem que perseguir aqueles que estão seguindo uma nova doutrina. E ele, fazendo assim, sendo zeloso naquilo que ele entendia que era certo, ele teve um grande encontro com Jesus. Diga, um grande encontro com Jesus. A nossa vida é marcada por encontros. A nossa vida é marcada por encontros. Quem já teve a experiência de estar na sua caminhada e de repente você encontra uma pessoa que ela te fala algo revelador, que muda a sua história? Por exemplo, na minha vida eu tive grandes encontros. Quem me levou ao Evangelho, quem falou de Jesus para mim foi um amigo meu. Um dia eu estava indo jogar bola e de repente ele falou: poxa, cara, Osias, tal, vamos comigo na igreja? E esse foi um encontro que marcou a minha história, ao ponto de que quando ele me levou no culto de domingo à noite, eu falei: Deus, o que é isso? E quando isso foi tão louco que eu fiquei na igreja e ele infelizmente se desviou do caminho do Senhor. Mas foi um encontro que marcou a minha história. Outro encontro que marcou a minha história foi quando eu tive um grande encontro reservado por Deus, quando eu encontrei o pastor Domingos, um dia na minha cidade. Ele falou: qual é o seu sonho? E eu não tinha sonho nenhum. E ele, um homem abençoado por Deus, falou: eu vou te ensinar a sonhar os sonhos de Deus. E foi o fato de eu vir aqui para Marília, para a glória de Deus. Outro encontro precioso, depois de Jesus, o maior deles, foi quando um dia eu tive um encontro com a minha esposa. Meu Deus, encontros. Eu sou outra pessoa depois que eu casei com essa mulher linda do Senhor Jesus, a minha esposa. Quem diria que um dia eu iria casar? E Deus, deixa eu falar uma coisa: se eu casei, você que está encalhado vai casar em nome de Jesus. Basta que você creia. Amém. Mas Paulo teve um encontro com Jesus, e quando nós temos um encontro com Jesus, não existe a forma de nós continuarmos da mesma maneira. Sabe, Jesus muda a nossa história, muda a nossa vida, muda o nosso conforto. É interessante que muitas vezes as pessoas estão aí, na era do neopentecostalismo, onde venha para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos. Pegue na minha camisa manchada de alguma coisa e a sua vida será transformada. Sabe, é a era do conforto. Mas deixa eu falar, o encontro que nós temos verdadeiramente com Jesus Cristo é um encontro do desconforto. Sabe por quê?
Porque quando nós nos encontramos com Jesus, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que mentia, não mente mais. E aquele que ficava, não fica mais. Aquele que não esperava, agora espera. Paulo literalmente teve um encontro com Jesus, e a partir daquele momento, a vida dele se transformou. Eu queria ler o versículo 12 e 3, Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Pode colocar lá, meu filho. Filipenses capítulo 12, versículo 12, capítulo 3, versículo 12 e 13. Vocês podem ler junto comigo? Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão ligados, sim ou não? Vocês estão entendendo essa palavra? Posso continuar? Vocês estão compreendendo? Coisas velhas e coisas novas. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Mas é interessante eu explicar algo. Muita gente está vivendo de coisas que são velhas, que já deveriam ter morrido. Sabe, tem muitas pessoas que vivem de coisas antigas, que já deveriam ter passado. E muitas pessoas estão cada vez mais querendo viver o novo, quando na verdade Deus já nos deu uma estrutura de como nós somos bem-sucedidos em Cristo Jesus. Tem muita gente que leva muita coisa na bagagem, que era para ser jogada fora, coisas velhas. É interessante isso. Como nós aplicamos isso na minha vida e na sua vida? Quais são as coisas velhas que são relevantes para nós? Você sabia que tem coisas velhas que são relevantes para nós? Por exemplo, coisas que os nossos avós, bisavós, tataravós sempre entenderam. Por exemplo, honrar os pais. Esse é um conceito que vai ser velho? Nunca. Nunca esse é um princípio que vai envelhecer. Santidade ao Senhor. Em 2035, ser santo vai ser algo que vai fazer mal, pelo contrário, vai ser algo que vai nos diferenciar cada vez mais. Mas tem coisas que são velhas, que tem que ser deixado lá, no mar do esquecimento. Por exemplo, a falta de perdão. Pastor, porque você não sabe a minha família, você não sabe, os meus pais são separados. Você não sabe, pastor, eu fui abandonado. Pastor, você não sabe, eu tenho algo que magoou tanto meu coração. Sabe, deixa eu te falar algo. Esse tipo de coisa você tem que colocar aos pés da cruz e falar: Deus, eu perdoo. Deus, me livra desse sentimento. Deus, me ajuda a viver algo novo do Senhor. Você já parou para pensar que tem pessoas que vira ano após ano e não sai do lugar? Quem já teve essa experiência? Por exemplo, chegou agora ao final do ano, nós estamos em início, eu estou colocando algo no meu coração que 2017 já está bombando. 2017 já está bombando. Sabe por quê? Que muita coisa já aconteceu, mas e as promessas? Quem virou o ano de branco? Nem levanta a mão. E agora eu vi uma reportagem que não é de branco agora. Agora o pessoal vira de amarelo. Que amarelo, está todo mundo sem emprego. Então a cor da moda agora é o amarelo. Significa o quê? O que significa? O que tem? Amarelo, meu Deus. Eu escolhi o amarelo. Então, sabe, nós vivemos de promessas após promessa. Quando na verdade Deus já nos deu a dica para que nós possamos ser bem-sucedidos nele, apesar das circunstâncias. Quem já fez as suas promessas esse ano? Quem prometeu para si mesmo que iria emagrecer? Jesus! Não, eu vou emagrecer. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Não, esse ano eu vou orar mais. Sabe, aí coloca os propósitos, e o tempo passa e as coisas.
Eu quero trabalhar com vocês 4 princípios, baseado naquilo que o apóstolo Paulo fez, mas eu queria ler com vocês. Vamos todos juntos ler? 1, 2, 3 e... Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, que eu uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Galera, esse é um ano onde Deus quer derramar algo novo nas nossas vidas, mas algo novo que Ele já prometeu através da vida do apóstolo Paulo, mas algo novo que era para o apóstolo Paulo, mas que se você olhar para os princípios de Deus, Ele sempre esteve. São coisas velhas que hoje, sabe, você olha assim e fala, Deus, como assim? Por que eu passei por isso e eu não percebi isso na Tua palavra? Princípio da insatisfação, diga insatisfação. Diga assim, eu preciso ser alguém insatisfeito. Sabe, Paulo é um líder que era insatisfeito, queria chegar bem, aprovado, ele não queria ficar satisfeito com aquilo que já alcançou, mas ele queria alcançar mais. O que Paulo havia alcançado nesse exato momento? Preso. Ele tinha sido o maior autor do Novo Testamento, ele escreveu muitas cartas, ele tinha pregado o evangelho para muitas pessoas, ele tinha mudado a sua vida, a sua história, quando ele, ao se encontrar com Jesus, deixou tudo para trás e mudou. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo preso e fazendo um retrospecto da sua vida? Se fosse hoje, qual seria o retrospecto da sua vida? Você está satisfeito? Você está satisfeita com aquilo que Deus já te deu? Você está satisfeito com aquilo que Deus o seu estado atual? Você está satisfeito com aquilo que há dos seus pensamentos? Você está satisfeito com a forma como você tem vivido a vida cristã? Você está satisfeito com aquilo que você tem ouvido acerca da igreja? Porque hoje ser cristão já saiu fora da moda. Você sabia disso? Ser evangélico não é mais da moda. Porque as pessoas falam mal. Ser dizimista, por causa dessas coisas que a gente ouve, maior ainda. Porque dízimo é para o pastor. Sabe, essas coisas são aquilo que nos confronta. E aí, qual é a nossa realidade? Como que nós nos sentimos quando nós ouvimos esse tipo de coisa? Como que a gente se sente quando a gente se olha no espelho? Sabe, então, Paulo, ele era um homem insatisfeito. Ele ousava pedir algo mais de Deus. Tem uns que têm uma insatisfação santa. Diga, insatisfação santa. Sabe, onde Deus quer te levar? Você já parou para pensar onde Deus quer te levar? Hein? Onde Deus quer te levar? Será que o lugar onde mais longe que Deus quer te levar é na Rua Goiás, número 17? Você acha que é isso mesmo? Quem tem um sonho em Deus? Quem tem um sonho em Deus? Não um sonho que você observa, se você analisar, é mais um sonho teu, mas um sonho em Deus. Quem tem um sonho de ser verdadeiramente usado para o Senhor? Pelo Senhor. Quem tem um sonho de realmente fazer a diferença nessa, sabe? Quem tem um sonho tão grande, tão elevado, que a única forma disso acontecer é se você se dobrar diante da presença de Deus e falar, Deus me ajuda, porque eu não consigo só. Quem tem um sonho de ver a sua família entregue aos pés de Jesus.
Sabe que tem um sonho de você ser uma autoridade nessa nação e poder diante do Congresso, poder diante das pessoas, das autoridades, poder diante da televisão e falar: eu sirvo a Jesus Cristo e eu não sou um religioso, eu sou um adorador de Jesus Cristo. Sabe, são coisas que nos devem nos tornar pessoas insatisfeitas. O apóstolo Paulo, ele poderia dizer: eu já fiz tudo, eu já fiz tanta coisa, estou aqui preso, nessa prisão fria, nessa prisão onde ninguém vem me visitar. Mas ele era insatisfeito. Mas uma coisa faço, e eu prossigo para o alvo. O segredo para essa insatisfação não é se comparar com os que estão desfalecendo, mas com o supremo modelo, Jesus Cristo. Sabe, eu tenho falado no culto de sexta-feira. Falar isso, eu estou até desacostumado, filho, com essa câmera aqui, que eu vou para lá e para cá, porque tadinho do menino, deve estar com a mão até, eu estou desacostumado com essas coisas, de alguém filmar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você é a média dos 5 amigos que você tem, você sabia disso? Seus 5 amigos que você tem, mais próximos, eles te definem. Você sabia disso? Pensa nos teus amigos. Você fala como ele. Você se veste como ele. Você vai aos mesmos lugares que eles vão. Você come as mesmas coisas que eles comem. Vocês já pararam para observar? Sim ou não? Pensa nos 5 amigos seus. Dodô, pensa nos seus 5 amigos. É verdade ou não é? Agora deixa eu falar. Olha, o segredo para essa insatisfação não é se comparar com os que estão desfalecendo. Você já parou para observar, quando esses teus amigos todos estão para cima, felizes, o que acontece com você? Você está do mesmo jeito. Tem gente que gosta de viver, que é feliz, mas tem gente que, pelo amor de Deus, é uma tristeza. Sabe, você é a média dos seus 5 melhores amigos. Por exemplo, se ele é um jovem que quer casar, logo você vai querer casar. Porque tem gente que não quer casar, eu respeito. Se ele é um brother, se os teus melhores amigos são aqueles amigos que gostam de estudar, consequentemente você vai gostar de? Ou não? Claro que sim, a influência deles. O problema é quando nós andamos com aqueles que estão desfalecendo, principalmente aqueles que estão desfalecendo na fé. É difícil, você aconselha, mas o cara nunca vai, nunca pega. Parece que você, sabe, você tem que ser aquela tocha, mas você também tem que incendiar as pessoas. Por isso que quem quer ter mais sede da presença de Deus, anda com pessoas que queiram isso. Quer ler mais a Bíblia? Procura alguém na igreja. Meu, se lê a Bíblia, você lê a Bíblia, procura umas pessoas que leem a Bíblia. Por exemplo, você quer aprender a orar? Anda com o Tiagão. Cadê o Tiagão? Anda com o Tiagão, pelo amor de Deus. Sabe, se você quiser, ande com pessoas que estejam com sede da presença de Deus. Seja uma pessoa insatisfeita. Irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Você já parou para observar quantas pessoas o apóstolo Paulo perseguiu? Quantas pessoas ele bateu? Quantas pessoas ele até matou? Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Ele decidiu viver o novo do Senhor. Esse homem era para ter muitos psicólogos à disposição dele. Ele era para ser um homem traumatizado, mas ele não era. Porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Deus tem falado muito ao meu coração. Se você quer saber quem você é, fale com Deus. Ele te revela. Ele te mostra. Ele te fortalece. Ele te levanta. Quer saber mais quais são o teu destino em Cristo Jesus? Leia a Bíblia.
Busca na palavra. Ela é como um tesouro escondido. Sabedoria. Esse mundo cada vez mais necessita que nós tenhamos sabedoria. Próximo tópico. Dedicação. Diga dedicação. Apóstolo Paulo, ele era um homem dedicado. Mas uma coisa falsa. A parte B do versículo 13. Coloca o versículo 13, filhão. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Diga assim, uma coisa faço. Tem muita gente que não sabe o que quer. Quem conhece alguém que não sabe o que quer? Todo final do ano, ele não sabe o que ele quer para o próximo. Hoje eu quero ser arquiteto. Aí semana que vem, não sei o que eu quero. Eu quero ser missionário. Não quero mais ser missionário, eu quero ser executivo. Não sabe o que quer. Você tem que fazer uma coisa e fazer bem. Amém? O apóstolo Paulo, ele falava, uma coisa eu faço. Em Lucas 9, versículo 62, tem um versículo que eu cresci ouvindo esse versículo. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pelo amor de Deus, alguns versículos que eu vou trazer aqui para você, eu queria que você decorasse. Vamos todos juntos ler? 1, 2, 3 e... Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem sabe o que é um arado, galera? Sério mesmo? O que é um arado? Gente, o arado é um negócio que antigamente, hoje você tem tratores que puxam aquela parada que remove a terra. Mas antigamente o arado, ele era puxado por um boi e ele tinha como se fosse um gancho. É como se fosse um guidão de uma bicicleta que o boi, você dizia para o boi ir para frente e você tinha que ir, guiando o corte da terra. De forma que você fazia uma linha, tá? E voltava fazendo outra. Só que é o seguinte, para você deixar o arado bem reto, bem alinhado, você tinha sempre que olhar para frente. Se olhasse para trás, o que iria acontecer? O arado ia perder a direção, porque você não tem a noção para onde você está indo. Por isso que a Bíblia fala que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para nós hoje, de uma forma assim direta? É que ninguém que está no reino do Senhor e fica olhando para as coisas do mundo é apto. Ninguém que está buscando servir a Jesus, mas ao mesmo tempo olhando para as coisas que ficaram lá. Meu amigo, ele está indo lá para as baladas, eu vou perder a minha vida, imagina, eu vou perder a minha juventude inteira. Não, ninguém que olha para trás, para a sua velha vida, é apto para o reino de Deus. Ou seja, tem gente que está na igreja, mas está olhando para o mundo, não é apto. O que Deus está querendo falar para nós é que, a partir de hoje, Deus está trazendo uma palavra, eu vou olhar para o alvo, e esse alvo é Jesus. Diga, Jesus. Fala, Jesus. Ele é meu alvo. É interessante que são princípios da palavra de Deus. Jesus fala, olhe, não olhe para trás. Seja apto, seja preparado, seja direcionado, seja direcionado. É interessante se você estivesse falando aquela palavra, sinta a presença de Deus. Você estaria até falando em línguas. Mas como eu estou falando uma palavra que nos convoca a termos uma direção, eu não ouço um amém. No caso de um atleta, olhar para trás é prejuízo. Você já viu um atleta Já viu um atleta correndo e ele olhando para trás, a não ser quando ele passa a linha de chegada? Nos 100 metros rasos? Jamais. Você já viu José Aldo? Não tem como, ele tem um alvo, ele tem um foco. Qual é o alvo que você tem olhado? O que você tem colocado na frente dos seus olhos, que tem te chamado a atenção? Hein? O que tem nos chamado a atenção? O que nos chama a atenção? É a fama? É o dinheiro?
Não. O que nos chama mais atenção? As coisas deste mundo. Galera, quando eu falo sobre as coisas deste mundo, eu não quero dizer que você tem que ser uma pessoa literalmente alienada. Não é isso. Não é usos e costumes que eu estou falando. Eu estou falando de caráter. Amém? Eu estou falando de destino. Eu estou falando de propósito. Às vezes quando a gente fala sobre o reino de Deus, sobre viver para Cristo, morrer para Cristo, você já pensa, mas eu não vou poder fazer isso. Não, você pode todas as coisas naquilo que te fortalece. Você sabe, todas as coisas são listas, mas nem todas as coisas te convêm como filho de Deus. Você pode fazer todas as coisas, você pode pular de paraquedas, você pode fazer tantas coisas, mas tem coisas que não convém para um discípulo de Jesus, amém? Deus está falando que você tem que olhar, você tem que direcionar a tua atenção. Hoje nós temos algo que nos desafia, chama-se celular. Não é verdade, não é? Quem aqui, não precisa nem levantar a mão, na hora do culto, hoje, agora, já olhou no WhatsApp? Quem aqui já está marcando o rolê? Porque nós aqui, nós terminamos no horário correto. Já está sobre Bill? Não deixe o inimigo roubar essa palavra do seu coração. Concentre concentre a tua mente naquilo que Deus quer falar para você. Somos às vezes como aquela semente que foi jogada em meio aos espinheiros. Ela não pode frutificar porque havia muitas outras coisas sugando as suas energias, tirando a nossa atenção. Quais são as coisas que têm tirado a nossa atenção do reino? Quais são as coisas que têm tirado a nossa atenção? Quais são os roubadores de tempo que muitas vezes têm deixado de você experimentar e viver momentos tão agradáveis? Por exemplo, eu não tenho o privilégio, nem eu e minha esposa, nós não temos o privilégio de ter os nossos pais aqui. E muitas vezes você tem o seu pai todos os dias, a sua mãe todos os dias, e muitas vezes por causa do celular, você está na mesa, ela está na sua frente, e você não diz nem um eu te amo, não dê um abraço. Qual foi a última vez que você deu um abraço nos seus pais? Qual foi a última vez que você deu um abraço em quem realmente é importante para você? Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Depois dessa mensagem, acho que a galera vai preferir que eu pregue na sexta. Onde você tem focado sua atenção? Onde seu coração está inclinado? Qual é a inclinação do nosso coração, galera? Penúltimo. Terceiro princípio. Direção, diga direção. Você sabe para onde você está indo? O apóstolo Paulo sabia. Para onde você está indo? Todas as nossas decisões, ela tem uma consequência. Você sabia disso? Todas as decisões que tomamos, seja ela mais simples ou seja ela mais difícil, ela tem uma consequência. Mais uma vez, eu quero que você participe. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, as suas decisões têm consequência. Ela nos dirige. Por exemplo, quando a minha esposa fala assim, essa camisa combina com essa outra, e combina com sua calça, combina com o seu tênis. Toda vez que eu desobedeço ela, dá errado. Toda vez. Ela fala assim, essa camisa, ela não foi passada direito. Imagina, minha linda, está passada, está linda. Quando eu olho no espelho, muitas vezes na rua, eu falo assim, ela tinha razão. As nossas decisões, elas nos direcionam, sabia disso? Pensa um pouquinho como que você está hoje. Elas foram consequências de uma decisão que você tomou. O fato de você ter ido numa célula, o fato de você ter lido a palavra, o fato de você ter ouvido o Espírito Santo. Sabe, a direção que nós tomamos é fruto
das nossas decisões. O apóstolo Paulo, falando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele prosseguiu. O que é prosseguir, gente? Alguém sabe me dizer o que é prosseguir? A forma mais próxima que eu consigo visualizar de prosseguir. Alguém já caçou? Alguém sabe o que é caçar? Um passarinho, algum animal, ninguém sabe, né? Sabe? A forma mais correta e que eu consigo imaginar de prosseguir é alguém que está focado em alguma coisa. É uma caça. Tipo, ela está ali. Não, agora ela está lá. E eu, sabe, prosseguir é ir caminhar em direção. Prosseguir é caminhar em direção a. Prosseguir é caminhar em direção a. Porque Paulo, ele tinha uma direção. Na nossa caminhada com Deus, temos que tomar a decisão de não mais olhar para trás, mas virar a página. Sabe, decida olhar e ter os teus olhos nas coisas que são dos céus. Decida olhar para as coisas que são do céu. Decida direcionar os teus olhares para as coisas que são do céu. Porque as outras coisas, elas se tornam secundárias na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós estamos sendo machucados com as coisas desse mundo. Muitas vezes nós estamos colocando o homem num pedestal. Muitas vezes nós estamos admirando aquilo que não deve ser admirado. E isso muitas vezes nos desfoca, nos desvia dos caminhos do Senhor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, direciona o teu olhar, direciona o teu propósito, direciona o teu objetivo. Temos que ter uma direção. Se você não olhar para frente, perde velocidade, perde direção e perde a corrida. Se nós não olhamos para frente, nós perdemos velocidade, nós perdemos a direção e nós perdemos a corrida. Sabe, muitas vezes nós estamos caminhando numa caminhada com Deus, nós estamos bem, de repente a gente cai. Muitas vezes nós estamos naquela atmosfera de oração, e de repente a gente cai. E aí, exatamente esse fraquejar, que é algo da carne, muitas vezes tenta te desviar do alvo. Meus filhos, de verdade, galera, quando nós estamos indo aqui, e nós fraquejamos na oração, qual deve ser a nossa atitude? Levantar e prosseguir. Você está indo, às vezes na igreja alguém te machuca, aí quem leva a culpa quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo não me ama, olha o traço que Ele colocou na minha vida, o cara me traiu. Ele se desvia da igreja por causa do infeliz, que não tem nada a ver com Deus. Sabe, quando você tem os olhos no alvo que é Jesus, as coisas periféricas ficam para trás. Você está indo, olhando para Jesus Cristo, o Osias é metido, eu não estou nem aí, Jesus é meu alvo. Quando eu estou indo para, sabe, ele não fala comigo, ele é um traidor. Não, o nosso alvo é Jesus. O fato de você estar aqui é por causa de Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama e isso é o suficiente. Jesus te ama e pronto. Todas as mulheres que estão aqui foram lavadas e redimidas por Jesus, então vocês são princesas. Todos os homens, os meninos que estão aqui, vocês são príncipes na presença de Deus. Então não importa o que o mundo lá fora te diz a seu respeito, você tem um valor especial. O seu valor foi pago na cruz. Te falar o contrário é mentira. Quarto e último. Preciso terminar, que são 10 horas. Determinação, diga determinação. Sabe, o que vai nos direcionar é uma vida determinada. Galera, eu encerro. Eu falei algo para você que tocou muito ao meu coração. Quando nós estamos em Jesus Cristo, Ele nos leva não ao conforto, mas ao desconforto.
Se você está em Jesus e a sua vida está confortável, alguma coisa está errado. Com todo respeito, se você é um cara legal, que todo mundo gosta de você, tem alguma coisa. Ou você, porque quem já teve aquela experiência de você estar numa rodada de amigos e o cara pisa na bola e você fala assim, Jesus não faria isso, e ele te olha com o olhar atravessado. Sabe, se você está na caminhada cristã e está tudo certo, não, porque na minha caminhada, meu irmão, quando eu tive que tomar uma decisão de não olhar para trás, todos os meus amigos, eu tive que mudar. Todos os meus amigos. Quando eu tomei uma decisão de ir para Jesus, eu entendi que aquela velha vida, isso me causou desconforto. Causou aquela sensação de morte. Aquela sensação de que, meu Deus, o que vai ser agora? Todas as vezes que mas Deus era aquele que fazia infinitamente mais daquilo que eu pensava. Ele tirava algo, mas Ele dava algo em dobro e relevante na minha vida. Eu lembro que de repente eu tinha um determinado tipo de amigos, mas de repente Deus me deu outros amigos que em vez dele me criticar, eles oravam por mim. Em vez dele me colocar para baixo, ele me sustentava em oração. E é assim que Deus vai fazer na sua vida, a partir do momento que você tomar uma decisão de viver um desconforto por causa de Jesus. Fique em pé, meu filho, por gentileza. O que significa prosseguir para o alvo? O que significa você não olhar para trás? Nós precisamos entrar num estágio muito sério. Olha aqui para mim. Essa frase, ela não é minha. A graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Embora a salvação seja de graça, se entra no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Se entra no reino dos céus por meio de muita luta. Se entra no reino dos céus através de muita renúncia. Se entra no reino dos céus através de muito Jesus, de muita oração. Se entra no reino dos céus quando nós levantamos as mãos e nós falamos, isso aí está errado, eu não vou me conformar com isso. Se entra no reino dos céus quando a gente olha uma estatística, como a gente viu ano passado, de que Marília era conhecida como a terceira cidade no estado de São Paulo, com índice de suicídio. Aí você olha diante dos céus e fala assim, Deus, eu não vou me conformar com isso. Se entra no reino do céu com uma insatisfação tão grande, um desconforto tão grande, fala assim, Deus, os meus pais não vão se separar, porque eu vou levantar mãos santas aqui nesse quarto, e só vou sair quando algo acontecer. Deus está te convocando a você viver uma insatisfação com a sua forma de orar, uma insatisfação com a sua forma de agir, uma insatisfação com o teu namoro. Se ele não está agradando a Deus, ouse orar. Eu sei que essa não é uma mensagem que não dá nem vontade de vir aqui, eu não estou pouco me importando. Não me importo. Isso não aumenta nem diminui meu ego. A palavra foi pregada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que adianta? Muitas vezes você sentir, e quando sai, deixa de sentir na hora, porque o caráter não foi mudado. Deus está te falando que o seu caráter vai ser transformado. A palavra de Deus pregada, ela transforma o nosso ser. Eu não sei como é que está o seu coração agora. Eu não sei o que você entendeu sobre essa palavra. Mas ardia dentro de mim um desejo muito forte no meu coração. De que nós vivêssemos os princípios de Deus
que sempre esteve na palavra do Senhor como se fosse algo novo. Sabe, Deus tem algo novo. Eu me lembro que cultos como esse foram momentos de transformação. Pessoal, na presença de Deus, Ele planta sementes. Quando nós caminhamos, sempre sementes são plantadas no nosso coração. Sempre é algo profetizado. Mas a forma como essas sementes, essas promessas frutificarão na nossa vida vai depender da nossa atitude. Vai depender da forma como nós reagimos. Deus falou muito, tem muita gente que é religioso. Não responde apelo mais. Deixa eu te falar, só porque você é supervisor, você acha que você é super-homem. É? Só porque você acha que você é líder de célula, você não precisa mais responder apelo. Deus está nos convocando a nós voltarmos à palavra. Deus está nos convocando a nós voltarmos à santidade. A uma vida de santidade. Deus está nos convocando a nós levantarmos os alicerces de homens e de mulheres que farão verdadeiramente a diferença. Farão verdadeiramente a diferença em tudo que farão. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai. Te agradeço pela palavra que foi pregada. Deus, em nome de Jesus, muda o nosso ser, muda a nossa história, muda nosso destino. Sabe, Deus, eu tenho aprendido no Senhor que não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Eu me lembro, Senhor, que lá atrás, quando eu ouvi uma palavra como essa, numa igreja tão pequenininha, onde existia tanta simplicidade, mas existia tanta verdade, eu respondi a uma palavra dessa, Deus, e algo mudou na minha vida, na minha história. Deus, todos os grandes avivamentos que o Senhor fez, foi debaixo de muito quebrantamento. Pai, gera em nós um quebrantamento, Pai. Pai, até quando a gente vai ver as coisas e vai se sentir satisfeito, Deus? Tenha misericórdia de nós, Pai. Pai, nós somos jovens que nós devemos levantar uma bandeira da santidade, mas Senhor Jesus, não deixe que aqueles que vieram aqui sair da mesma maneira que entraram, Deus. Amado Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo desde a primeira canção. Tu já estava presente. Mas, Senhor, nós queremos... Eu abro meu coração para que haja manifestação do Teu Santo Espírito, Pai. Haja manifestação do Teu Santo Espírito, haja manifestação da Tua glória, haja manifestação de seres presentes, seres que são mensageiros. Nós queremos mesmo, Senhor Deus, viver o novo do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso coração. Abra a nossa mente, abra o nosso ser, abra a nossa vida para que nós possamos viver aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós queremos viver, Senhor Deus, o novo do Senhor, mas não queremos esquecer daquilo que já foi dito através da Tua palavra. Deus, faz de novo, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez no meio dos Teus jovens, faz outra vez. Se tem alguém aqui sedento pela manifestação da glória de Deus, se manifesta aí, meu irmão. Ore, vamos orar para que algo aconteça nesse lugar de uma maneira onde a Tua presença seja manifestada, a presença de Deus.
Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que haja um consolo do Senhor. Nós oramos para que haja um manifestar da tua graça, haja um manifestar da tua palavra de uma maneira sobrenatural. Obrigado por